Tá sim, tá sim. Beleza. Meninos, fiquem à vontade. Tá com vocês. Obrigado. Boa noite a todos. Hoje eu e o Rivera vamos falar um pouco para vocês sobre biotecnologia 4.0. Pode passar. Esse aqui é o nosso índice. A gente separou nossa apresentação em 4 partes, sendo elas biotecnologia, indústria 4.0, suas aplicações e os resultados. Pode passar. Bom, começando, o que é biotecnologia? Pode passar. Segundo a ONU, biotecnologia significa qualquer aplicação tecnológica que utilize sistemas biológicos, organismos vivos ou seus derivados para fabricar ou modificar produtos ou processos para utilização específica. Resumindo, biotecnologia é a utilização de aplicações das tecnologias na área das ciências biológicas. Pode passar. Aqui, na esquerda, a gente separou alguns campos notáveis de estudo no ramo da biotecnologia. A gente pode citar a engenharia genética, clonagem, estudo de células-tronco e o sequenciamento de DNA. Mas a biotecnologia não abrange somente a área microscópica. Na direita, a gente pode ver também que ela pode abranger o nível molecular e celular. Ela também pode abranger na questão morfofisiológica, questão ecológica, na biodiversidade e na reprodução e na genética também. Pode passar. A biotecnologia possui diversos tipos de aplicações e cada um deles tem sua explicação específica. Existem atualmente 10 diferentes tipos de biotecnologia e elas são classificadas por cores. Vocês podem ver aí embaixo cada uma delas. Por questão de tempo, eu vou falar apenas de 3 para vocês aqui. As que eu escolhi foi a vermelha, a branca e a preta. A vermelha é o tipo de biotecnologia que está relacionado ao ramo da medicina, tanto humano quanto animal. Tudo aquilo que tem como objetivo melhorar a saúde das pessoas e dos animais, na área de biotecnologia, está nessa classificação. As áreas de aplicação dessa biotecnologia são a produção e desenvolvimento de vacinas, medicações, métodos de diagnóstico, terapias gênicas, órteses e próteses, equipamentos médicos, reprodução artificial e muitas outras coisas. A branca é o ramo que aplica a biotecnologia em processos industriais. O principal objetivo dessa área é melhorar a sustentabilidade e a eficiência nos processos de fabricação. Pode ser utilizada na produção de alimentos, biocombustíveis, cosméticos e vacinas como a vermelha. E a preta é a área que investiga o desenvolvimento das armas biológicas e o fomento do bioterrorismo. Eu achei importante trazer essa última para mostrar a dualidade presente na área da biotecnologia, que em sua maioria é benéfica, sim, mas ela também tem o seu lado prejudicial e obscuro. Pode passar. Falando agora sobre indústria 4.0. Podemos chegar na indústria 4.0 como a quarta revolução industrial, onde buscamos aperfeiçoar processos de produção através de novas tecnologias. Pode passar. Essas tecnologias são diversas. A gente pode citar algumas, como a gente está vendo na imagem, como robôs, realidade aumentada, simulações, integração de sistemas, IoT, internet das coisas, segurança da informação, computação em nuvem, manufatura aditiva, como impressão 3D, por exemplo, e os Big Data. Pode passar. E a partir desses artefatos se torna possível aumentar a eficiência e a produtividade, que sempre foi uma finalidade vital na área industrial e na produção. Pode passar. Bom, agora nós vamos falar das aplicações, que são justamente esses recursos que a Revolução 4.0 trazem para a área da biotecnologia, formando a mais conhecida como Biotecnologia 4.0. E para isso, nós vamos apresentar diferentes problemas que circundam este campo e vamos analisar o que ele trouxe como aspecto de melhoria, no caso, a indústria 4.0 para a biotecnologia. Bom, aqui nós temos o primeiro problema que a gente vai citar, que é o que está ligado à dificuldade de se reproduzir processos que muitas vezes precisam de condições muito específicas para serem concretizados. Tanto que a revista Nature, de 2016, trouxe esse dado que vocês estão vendo aí na tela, em que 70% dos pesquisadores entrevistados tentou sem sucesso reproduzir experimentos que eles viram documentados por outros cientistas. E a melhoria que a 4.0 trouxe neste ponto foi através do aumento da predição dos processos, através da técnica dos gêmeos digitais ou digital twins, que seria uma simulação virtual. Por isso a ideia de gêmeo, é como se fosse uma cópia mesmo, uma simulação virtual
daquele processo. E também a aplicação de sistemas cyberfísicos para o controle e monitoramento destes processos, já que esses sistemas cyberfísicos facilitam na comunicação e na integração das entidades físicas que envolvem esses processos. Bom, agora indo para o outro problema, que também pode ser atrelado ao anterior, mas que é principalmente ligado ao sequenciamento genético, é lidar com grande volume de dados que o sequenciamento genético, por exemplo, tem. E no caso do sequenciamento genético, ele vem acontecendo há muito tempo. Está cada vez ficando mais barato graças às tecnologias que ajudam e facilitam nesse processo. Para vocês terem uma ideia, nos últimos 21 anos, a gente já teve uma queda no preço de se efetuar o sequenciamento genético, que foi uma queda em porcentagem de 10 milhões. 10 milhões por cento. Isso pode ser sim atrelado à facilitação das aplicações 4.0. Já que o armazenamento e o processamento de uma grande quantidade de dados é algo cada vez mais fundamental neste aspecto. Então, parte das soluções 4.0, como por exemplo o Big Data e a computação nuvem, ajudam muito, principalmente nesse conjunto de dados que são grandes demais para se lidar, em que, por exemplo, você tem uma falta de, às vezes, recursos de hardware, então você precisa da computação em nuvem, e no caso da ajuda do Big Data para lidar justamente com esse conjunto grande de dados. Agora, indo para o terceiro problema e último, nós iremos falar sobre o processo de produção e reinvenção constante que sofre na área da biotecnologia branca, como o João havia citado, que é a parte mais industrial, e esses processos eles foram muito beneficiados pela robótica avançada, que ela permite justamente paralelizar os diversos processos e, consequentemente, auxiliar na eficiência e produtividade dessas etapas. E, por fim, nós vamos falar agora os resultados, diretos e indiretos. Diretos, no caso, para quem trabalha nessa área, indiretos, no caso, que a gente vê como consequência disso. Então, os resultados diretos que a gente poderia citar seria no caso da paralisação dos processos, que, no caso, é aumentar a produtividade e eficiência das etapas dos processos decorrentes na biotecnologia, a diminuição de custos, que é algo que acontece ao longo do tempo. Por exemplo, uma tecnologia se instaura hoje, ela não necessariamente vai ficar mais barata, mas ao longo do tempo, conforme essa tecnologia for se tornando algo comum, ela vai sim ser mais barata para as pessoas que produzem, por exemplo, experimentos, processos e produtos decorrentes da biotecnologia. Só não se encaixa nesse quadro, por exemplo, tecnologias hospitalares, que existem pesquisas que mostram, por exemplo, que as tecnologias hospitalares, elas vêm crescendo cada vez mais o seu custo. E é uma área que foge um pouco da curva das outras tecnologias, que ela vai ficando cada vez mais cara conforme o tempo passa. E o avanço das pesquisas, que acontece de forma acelerada e mais otimizada, graças à diminuição dos problemas, como a gente pode ver, por exemplo, no caso da otimização da predição, do que aconteceria, por exemplo, em um experimento, e o aumento do controle, que vem decorrente do maior controle que você tem nas partes minuciosas do processo, já que você tem uma tecnologia que auxilia justamente nessa visão macroscópica e microscópica ao mesmo tempo dos processos mais detalhados da biotecnologia, que envolvem muitos dados, você pode controlar melhor esse processo e ter um controle melhor da sua pesquisa, dos processos de melhoria de um produto, e por aí vai. E os resultados indiretos, no caso, são os resultados que a gente vê no dia a dia, mas nem percebe que podem ser, sim, atrelados à biotecnologia. Que, no caso, ela pode afetar a medicina, a agricultura, a pecuária, a alimentação, bioenergia, indústria química, indústria eletrônica e dentre muitas outras. Bom, essa foi a nossa apresentação. Muito obrigado a todos.